Bendito é o nome do Senhor Jesus para sempre. É necessário crer, é necessário confiar em Deus, e seja qual for a situação, aleluia. Se a tua vida está na mão de Deus, Deus está contigo. A situação vai passar, mas você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu preciso crer e confiar. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estar com os irmãos aqui nesta noite. Sou grato a Deus por esse privilégio de cultuar a Deus, louvar a Deus junto com o meu irmão, pastor Daniel, a minha mamãe e todos os irmãos que somos da mesma família em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Somos irmãos em Cristo, e isso é uma realidade tão forte, irmãos, porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo Jesus e quando nós o aceitamos como nosso Salvador, a Bíblia diz que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia, os que creem no seu nome. Então nos tornamos uma família em Cristo Jesus, somos irmãos em Cristo, graças a Deus. E eu me sinto feliz de estar aqui com os irmãos esta noite, feliz e também com uma grande responsabilidade de transmitir para os irmãos a palavra de Deus. Por que grande responsabilidade? Porque é a palavra de Deus, não é um discurso que eu vou fazer aqui. Se fosse um discurso seria fácil, era só eu escrever um discurso, procurar palavras bonitas e agradáveis e fazer um discurso para ser aplaudido pela plateia. Mas aqui não é uma plateia comum. Essa plateia que está aqui são pessoas que têm sede de Deus, aleluia, que foram chamados por Deus e que querem ouvir a palavra de Deus, aleluia. Não estou aqui para ouvir outra coisa a não ser a palavra de Deus. Então, grande é a responsabilidade, embora conheçamos e saibamos das nossas limitações, nós cremos no poder de Deus que opera em nós, amém? Como diz a Bíblia, o vaso é de barro, nada mais do que isso, um vaso de barro. E é assim que eu me sinto na presença de Deus e diante dos irmãos, como um vaso de barro. Diz o apóstolo Paulo: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós, amém? Quando a Bíblia fala em vaso de ouro, vaso de prata, num outro contexto da Bíblia, no outro contexto, temos que ser vasos de ouro, vasos de prata, que são os vasos preciosos, mas nesse contexto a Bíblia nos coloca como vasos de barro. Por quê, irmãos? O ouro tem o seu valor, a prata tem o seu valor, mas que valor tem o barro? Não é verdade? Um vaso de ouro, ele tem valor simplesmente pelo que ele é de ouro. Alguém pode ter um vaso de ouro e colocar lá nos seus tesouros, guardar no seu cofre, ou se é uma mansão, um palácio, está lá um vaso de ouro, pode estar vazio, o valor é um vaso. Vaso de prata também, mesma coisa. Mas e o vaso de barro? Ele não tem valor nenhum nele mesmo. Porém, onde está o valor do vaso de barro? É o que está dentro dele, amém? E a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Nós fomos criados por Deus do pó da terra. Somos frágeis, somos mortais, mas Deus colocou dentro de nós algo muito precioso, aleluia, que é a vida que Ele nos deu, é a alma para nós o adorarmos, para nós buscarmos a sua presença, aleluia, para termos comunhão com Ele. E não bastasse isso, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus ainda põe dentro de nós algo muito precioso, que não pode ser comprado com dinheiro neste mundo, nada neste mundo pode adquirir, mas Deus nos dá, que é o seu Espírito Santo, que vem habitar dentro de nós, aleluia. Então o vaso é de barro, mas o que Deus tem posto dentro de cada um de nós é muito precioso diante de Deus. Então podemos por isso glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia.
Glória a Deus. Nós estamos, queridos, aproveitando essa oportunidade, estamos falando, o nosso tema é a graça, a fé e as obras no contexto da salvação. Eu marquei alguns versículos aqui e eu vou procurar seguir alguns versículos. Quase nunca eu consigo seguir o que eu marco aqui, mas eu vou procurar seguir para poder ser mais objetivo, amém? E como disse o pastor Daniel, meu irmão, hoje é um ponto de ensino, né? O objetivo é o ensino. No ensino nós procuramos atingir mais assim o conhecimento, né? Mas nada impede de nos alegrarmos na presença de Deus, porque isso aqui é o ensino, não é de uma matéria do mundo, mas é uma matéria do Espírito de Deus, amém? Então, quando a palavra de Deus toca no nosso coração, nós glorificamos a Deus, nós dizemos glória, dizemos aleluia, bendito é o Senhor. Conforme a palavra de Deus vai tocando em nós, nós vamos glorificando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. O tema é a graça, a fé e as obras. 3 elementos: a graça, a fé e as obras, no contexto da salvação. Como age a graça, a fé e as obras? Que lugar ocupa a graça de Deus, a fé e as obras no contexto da nossa salvação? Nós tomamos por base, irmãos, o texto da palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. E eu convido os irmãos para ler juntamente comigo, ou apenas me acompanhar, né? E eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé, pode ser? Ficar em pé para acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. A base do nosso estudo, da nossa meditação, são os versículos 8, 9 e 10. Mas eu quero começar do versículo 1, para que os irmãos possam entender melhor, amém? Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que
Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra que nós lemos, Senhor, a Tua palavra que é viva e é eficaz, a Tua palavra que penetra no coração do homem, Senhor, e diz a Tua palavra que ela vai aonde nada mais pode chegar. A Tua palavra chega no profundo do coração, ela vai até a divisão da alma e do espírito, Senhor. Pai, que a Tua palavra venha nessa noite nos ensinar. Senhor, eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, porque nós somos humanos, Senhor. A nossa mente humana precisa, Senhor, do auxílio do Teu Espírito para entender as coisas espirituais. Por isso, nesta noite, Senhor, vem, Senhor, abrir o nosso entendimento, vem nos dar graça, Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos, vivificados, Senhor, pela Tua palavra e cheios do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço juntamente com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos aceitar, queridos? Glórias a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos estiveram aqui na terça-feira? Levanta assim a mão se estiver. Olha, muitos. Quem não esteve aqui na terça-feira, levanta a mão, por favor. Todos que não estiveram. Bastante, né, dos irmãos, não estiveram aqui na terça-feira. Então, eu vou fazer uma recapitulada assim, bem rápida, para poder entrar no assunto de hoje. Por quê, irmãos? Nós nos propusemos a falar sobre a graça, a fé e as obras. 3 elementos, né? Graça, fé e obras, no contexto da nossa salvação. Porém, nós dividimos os 3 assuntos, para cada dia um assunto. Então, na terça-feira, nós falamos sobre a graça de Deus. Amém? No contexto da nossa salvação. E hoje falaremos sobre a fé. E no sábado, querendo Deus, nos permitindo o Senhor, estaremos falando sobre as obras. Amém? Então, irmãos, nós falamos e nós vimos aqui, o texto diz assim: porque pela graça sois salvos. Então está bem claro aqui que a nossa salvação é pela graça de Deus. E nós falamos o que vem a ser a graça de Deus. O que vem a ser a graça? A definição de graça no meio teológico, a definição de graça é favor e merecido. Graça significa favor e merecido. E na verdade a palavra, no original grego, em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra usada aqui é charis, né? E significa realmente nesse sentido. O sentido da palavra é justamente esse: é o favor que se faz a alguém, né, que não merece. Então, alguém que não merece, mas alguém vem e lhe faz um favor, mesmo sem essa pessoa merecer. Está dando para entender, irmãos? Então, isso é graça. E o que é a graça de Deus? O texto que nós lemos começa mostrando o estado, a situação da humanidade diante de Deus. Aqui começa dizendo que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então aqui começa mostrando como Deus vê a humanidade, como Deus vê as pessoas que estão longe dele. Então, e isso, conforme nós vimos na terça-feira passada, tudo isso é consequência do pecado do nosso primeiro pai, Adão. Nós vimos que tudo isso é consequência, tudo que acontece hoje na humanidade é consequência do pecado que foi cometido lá no Jardim do Éden. Então nós vimos que Deus, com todo o amor, com o seu poder, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus amou aquele homem que Ele criou, e Ele fez para aquele homem uma companheira. A Bíblia diz assim, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Então Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus os amou, e Deus entregou para eles todas as coisas. Deus colocou o homem como coroa da criação. Primeiro Deus criou tudo, depois que Deus criou tudo, todo o universo, né? Não vamos falar de novo sobre isso porque senão o tempo vai, mas depois que Deus criou todas as maravilhas, Ele criou por último o homem à sua imagem e semelhança, e disse: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as aves, sobre tudo
que se move, e toda fruta, toda verdura tenho dado por mantimento para o homem. Amém? Então, amados, o homem foi colocado com uma coroa. A coroa fica em cima, fica na cabeça, né? Então Deus fez a criação e colocou o homem com uma coroa da criação. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Então imagine, irmãos, e pense bem quão importante, com quanto amor e com quanta dedicação Deus criou o homem, e o quanto Deus amou. Foi algo especial. A Bíblia diz que tudo que Deus fazia, Deus olhava e dizia. Quando Deus criou a luz, quando Deus criou o sol, as estrelas, quando Deus criou os animais, a Bíblia diz que Deus olhava e dizia assim: eis que Deus viu que era bom, era muito bom. A Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. Então tudo que Deus fez era muito bom, mas o homem, o ser humano, Deus fez a sua imagem e semelhança. Então estava sobre toda a sua criação, e Deus tinha comunhão com a sua criatura. A Bíblia diz que na viração do dia, toda a tarde, na viração do dia, a Bíblia diz que Deus vinha e passeava pelo jardim com Adão. Deus passeava com o homem e com a mulher que Ele criou. E nós falamos que nesse passeio de Deus, nessa comunhão, quanta coisa Adão aprendeu com Deus. Quanta coisa. A humanidade antes do dilúvio tinha uma inteligência muito grande, dado aos poucos recursos que tinham. Não havia nenhum recurso tecnológico, mas a humanidade pré-diluviana tinha uma sabedoria muito grande para plantar, para colher, para distinguir quais eram os animais domésticos, selvagens, e trabalhar com a siderurgia, com a metalurgia. De quem a humanidade aprendeu todas essas coisas, né? Com Deus. Porém, amado, chegou um dia em que tudo isso se modificou, mudou. Foi o dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles pecaram contra Deus, eles duvidaram da palavra de Deus. Olha aqui, eles duvidaram da palavra de Deus. Deus falou: não comam, olha, tudo que eu plantei aqui é para vocês, tudo, mas aquela árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal, não comam dela, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então veio o diabo, veio Satanás, incorporado numa serpente, e disse para Eva: olha, Deus disse isso? Não é verdade. Eu garanto para vocês que vocês não vão morrer, mas se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então eles preferiram desconfiar da palavra de Deus e confiar na palavra do inimigo de Deus, do adversário. Então eles desobedeceram, eles transgrediram, eles ofenderam a Deus, eles pecaram, eles tiveram Deus por mentiroso e o diabo como estando falando da verdade. Então eles pecaram, e quando eles pecaram, quando Deus veio ao encontro deles, eles estavam agora sem condições de estar na presença de Deus. Eles não tinham mais condição, então foram se esconder de Deus, se esconderam e foram expulsos do jardim. Eles perderam a comunhão com Deus. Não só isso, por causa desse casal, nossos primeiros pais, porque todos nós descendemos desse casal, por causa deles o pecado entrou no mundo, e com o pecado também a morte. Então, assim como a morte passou a todos os homens, o pecado também passou a todos os homens. Todo mundo nasce pecador, todos nós nascemos pecadores, embora inocente, sem maldade na nossa mente, mas a nossa natureza é pecadora, e no desenvolver da vida, conforme vai crescendo, vai se tornando pecador, vai pecando, né? Começa a mentir, começa a enganar, começa a desobedecer e praticar coisas. E por mais bom que uma pessoa seja, por mais bom e por mais justo que alguém possa tentar ser, não há homem que não peque. A Bíblia diz: não há homem que nunca peque, porque a natureza do homem é pecadora. Amém, irmãos? Amém? Então, a humanidade chegou nessa situação que nós lemos aqui, de estar morta nas ofensas e pecados. Quantas pessoas vivem sem nem saber que Deus existe? Quantas pessoas vivem sem nem querer saber
se estão agradando a Deus ou se não estão agradando a Deus. Quantas pessoas vivem sem querer saber qual é o propósito de Deus para a vida delas? Vivem como se Deus não existisse. As pessoas estão mortas para Deus e ofendem a Deus, ofendem o santo, né? Deus que é santo, 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 e nós já falamos aqui, né, que Deus nos deu graça para falar na terça-feira, que os querubins, serafins adoram a Deus dia e noite. Eles adoram a Deus no trono de glória. O trono de Deus é rodeado pelos serafins, e eles, a Bíblia diz, dia e noite eles clamam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e o louvor, a alegria invade, ela circunda o trono de Deus. A glória que emana de Deus, ela enche aquele ambiente, ela enche todo o lugar onde Deus habita, e os anjos envolvidos pela glória, eles glorificam a Deus, eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, oh glória. E o homem foi criado também para louvar a Deus, para adorar a Deus. O homem foi criado para também sentir essa glória, sentir essa presença e adorar a Deus. É por isso que nos Salmos, nós encontramos no livro de Salmos, várias vezes os Salmos começam dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Essa palavra louvai, no original, no hebraico, é aleluia. É aleluia, significa louvai a Deus. Então, é porque o nome de Deus ninguém sabe pronunciar. Ninguém sabe pronunciar o nome de Deus, a pronúncia se perdeu por causa do temor, do medo de falar o nome de Deus em vão. Pelo medo de falar o nome de Deus em vão, ninguém sabe como se pronuncia o nome de Deus. A gente sabe que são 4 letras: Y, H, W, H. Então, alguns falam Jeová, outros falam Javé, outros falam Yavé, outros falam Yahweh, mas na verdade ninguém sabe exatamente como é a pronúncia desse nome. Mas uma coisa que nós sabemos é que aleluia, esse Iá é o princípio do nome de Deus, porque eles abreviavam o nome. Então eles falam louvai a Iá, que era o princípio do nome de Deus. Então por isso que aleluia, ale significa louvai a Iá, Yavé, Yahweh, né? Não sabemos a pronúncia do nome, mas sabemos que aleluia significa louvai a Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos convoca a louvar a Deus. Os salmos de louvai, diz lá no original, diz aleluia, aleluia. Cada vez que a gente fala aleluia, às vezes a gente fala sem saber o que significa, né? A gente sente a alegria de Deus e fala aleluia. Nós estamos proclamando louvai a Deus. Amém? E os anjos entendem, e o mundo espiritual entende aquele brado que nós damos aleluia. Então nós estamos dizendo: toda a terra louve a Deus, irmãos louve a Deus, criaturas de Deus louve a Deus, anjos louve a Deus, aleluia, louvai ao Senhor. Mas o tema não é esse, irmãos. O tema é que essa humanidade que Deus criou se perdeu, ficou no estado de calamidade, ao ponto de estar morto diante de Deus. E aí o que diz a palavra? O que o morto, irmãos, pode fazer por si mesmo? Nada. Um morto nada pode fazer por si mesmo, está morto. Então, nessa situação que nós estávamos diante de Deus, mortos, não havia religião que pudesse nos reconciliar com Deus. Não havia, irmãos, obras que pudéssemos fazer, obras de caridade, qualquer tipo de obra que pudéssemos reconciliar com Deus, porque diante de Deus estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. O preço era tão alto a pagar que nenhum de nós poderia pagar o preço pela reconciliação com Deus. O preço da ofensa era tão alto que nenhum de nós poderia pagar. Então o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz aqui: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vendo o nosso estado, vendo a nossa situação, Deus, Ele tomou a iniciativa de agir em nosso favor. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao encontro dos mortos, dos ofensores. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele teve misericórdia do ofensor, Ele teve misericórdia do pecador, e Ele tem até hoje.
Ele teve de nós, Ele teve das gerações passadas, Ele continua tendo até hoje. Misericórdia. Deus é, a Bíblia diz, riquíssimo. É muita riqueza que nunca acaba. A riqueza da misericórdia de Deus nunca acaba, não esgota. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, amém? Então, e elas são novas a cada manhã, elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus para conosco não se esgota, aleluia. Então, por causa dessa misericórdia de Deus, Ele agiu em nosso favor, e esse ato de Deus de vir ao nosso encontro para nos salvar é a graça, amém? É o favor imerecido. Ele fez o que nós não merecíamos. Ele tomou esse castigo por amor, por misericórdia. Ele veio ao nosso encontro. Ele fez tudo o que precisava fazer. E como é que Ele fez? Ele enviou o seu Filho Jesus, aleluia, que nasceu como homem. Lembre, irmãos, que Jesus, Ele nasceu de uma mulher, uma virgem chamada Maria. Jesus nasceu de uma mulher virgem chamada Maria. Então Jesus se fez carne. Deus enviou o seu Filho a esse mundo. Ele se fez homem, Ele se fez carne, mas não herdou o pecado de Adão, porque ele não teve um pai humano. Quem gerou Jesus lá no ventre de Maria foi o poder de Deus. O Espírito Santo veio sobre ela, e o poder de Deus gerou Jesus no ventre de Maria. Então ele nasceu santo, ele não nasceu contaminado pelo pecado. Porém, ele nasceu com a carne, e ele, diz a Bíblia, foi tentado em tudo. Em tudo ele foi tentado. Embora ele não tivesse pecado, a carne, se ele não fosse santo e fiel, ele poderia pecar. É surpreendente, mas ele estava em carne. Por isso o diabo tentou. O diabo tentou Jesus no deserto, como tentou Adão, mas foi derrotado. Jesus saiu vencedor. Ele foi tentado durante toda a sua vida, de diversas formas, de diversas maneiras, mas Jesus nunca cedeu à tentação. Então, irmão, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado é cair em tentação. Então a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele viveu nesse mundo 33 anos. Ele nunca pecou. Nunca na sua boca se achou engano. E a Bíblia diz que os religiosos mais exigentes daquela época, que eram os fariseus, o nome fariseu significa separado, significa santo. Sabia disso, irmãos? O nome fariseu significa separado ou santo. Eles eram tão religiosos, eles eram tão exigentes, que eles tinham esse nome de fariseus. E quando eles viam alguém com erro, eles apontavam, eles acusavam, eles se afastavam da pessoa. E eles tentaram por diversas vezes achar pecado em Jesus. Por diversas vezes os fariseus tentaram achar pecado em Jesus e nunca conseguiram achar. Ele passou pela prova dos fariseus, mas não se achou pecado nele. Amém, queridos? Certa vez, quando trouxeram uma mulher empanhada no ato de adultério, os fariseus puseram diante de Jesus e falaram: essa mulher foi apanhada no ato de adultério, e a lei manda que ela seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Então o Senhor se abaixou, começou a escrever na terra. Eles começaram a insistir, e o Senhor se levantou e disse para eles: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra. Se agachou de novo e continuou escrevendo. Quando ele levantou os olhos, não tinha mais ninguém, todos tinham ido embora, porque todos eram pecadores, e um conhecia o outro. Eles sabiam. Nenhum deles tinha ousadia e a coragem de dizer que não tinha pecado, seria uma blasfêmia. Então eles foram largando as pedras e foram saindo. Ficou só Jesus, o único que não tinha pecado.
Aleluia. Ele e a mulher. E ele perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Aí ele disse: eu também não te condeno. O único que poderia condená-la, ele disse: eu não te condeno. Sabe por quê? Aleluia. Porque a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. Ele veio para cumprir a lei, mas veio para trazer a graça para nós. Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia diz que a lei de Deus é santa, justa e boa, mas nenhum homem será justificado pelas obras da lei, porque a lei é santa e nós somos pecadores. Então o que acontece quando a gente conhece a lei? Nós reconhecemos que somos pecadores. Não houve um homem sequer na face da terra, em todas as gerações, que conseguiu cumprir toda a lei, sem tropeçar num só ponto. E a Bíblia diz que se alguém tropeçar num só ponto da lei, é culpado de toda a lei. O único homem que cumpriu toda a lei sem tropeçar num só ponto foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele cumpriu toda a lei. E depois de ter cumprido a lei, o que aconteceu, irmãos? Havia uma dívida da humanidade com Deus, com a justiça de Deus. Amém, irmãos? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. A justiça de Deus, ela tem que ser cumprida. E a Bíblia diz, Deus disse que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos condenados à morte. E o que o Senhor Jesus fez? Ele se entregou em nosso lugar. O justo morreu pelos injustos. Jesus não merecia morrer. Ele não tinha pecado, mas ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele verteu seu sangue por nós na cruz, e pelo seu sangue nós fomos resgatados. Através do seu sangue nós temos hoje o direito à salvação das nossas almas, porque o preço pelo nosso pecado, pela nossa transgressão, ele pagou. Então, irmãos, isso é a graça de Deus. Jesus é a graça. Ele trouxe a graça. Ele veio trazer: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque eles estavam com a lei. Eles estavam com a lei para condenar. Cadê? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Porque ele poderia condenar, mas ele veio trazer a graça. Ele veio trazer o perdão. Amém, queridos? E isso não foi só com aquela mulher, foi com cada um de nós que estamos nesta noite. Amém? O Senhor trouxe para nós a graça de Deus. Por isso a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, somos salvos pela graça. Entenderam o que é a graça de Deus, irmãos? Entenderam como a graça age na nossa salvação? Deus fez o que não podíamos fazer. Ele fez o que jamais poderíamos fazer. Ele trouxe e nos oferece a graça. A Bíblia diz, irmãos, lá em Tito capítulo 2, versículo 11: mas a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém, queridos? Porém, amados, entra aqui um outro elemento, que é a fé. Diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia. Irmãos, que fé é essa que está falando a palavra de Deus? Não é a fé natural. Existe uma fé natural, aquela fé que eu acordo, eu vou dormir e creio que eu vou acordar de manhã cedo e vou realizar o que eu tenho para fazer. E realmente eu vou dormir, acordo naquele horário e vou trabalhar. Eu sei que se eu trabalhar o mês inteiro, no fim do mês eu vou receber meu salário. Eu trabalho crendo que eu vou receber meu salário. É uma fé natural. Eu sei que se eu pegar o ônibus número tal, eu vou chegar em tal lugar. Se eu pegar um táxi, o motorista vai me deixar em tal lugar. Eu tenho essa fé, eu entro confiantemente dentro do táxi. Eu sento lá atrás, dou o endereço para o motorista e eu sei que vai me levar. Não é assim, irmãos? É uma fé natural. O jovem crê que vai estudar e vai se formar na faculdade. É uma fé natural. O lavrador crê que vai plantar aquela semente e depois de um determinado tempo, aquela semente vai brotar e vai se tornar uma árvore, vai produzir frutos. Amém? É uma fé natural. Mas esta fé, amados, que a
Deus está dizendo aqui para a nossa salvação. Esta fé, amados, é uma fé sobrenatural. Amém? Esta fé é sobrenatural. Esta fé, agora eu vou recorrer aqui na minha anotação. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, está escrito que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então esta fé que nós estamos falando é a fé da qual Jesus é o autor e o consumador. Essa fé, irmãos, que nós estamos falando aqui, Hebreus 12, versículo 2. Glória a Deus. Eu estou vendo irmãos procurando, então eu vou ler o texto aqui. Eu vou ler o texto completo. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, olha só, irmãos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse versículo, irmãos, fala da obra que Jesus fez por nós. Esta obra que Jesus fez de suportar a cruz, de vencer o mundo, vencer o pecado, cumprir a lei e se oferecer na cruz por nós, e ressuscitar ao terceiro dia e assentar-se à destra de Deus. Esta é a causa da nossa fé. Amém? É esta fé que nós precisamos ter na nossa vida e no nosso coração, para que nós tenhamos acesso a tudo isso que Deus fez por nós. Amém? Tudo está feito, a salvação está feita, mas Tito diz, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E agora vem a pergunta, por que nem todos os homens são salvos? Se a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, por que nem todos são salvos? Porque falta a fé. A fé é o elemento que nos faz entrar nessa graça. Amém? Irmãos, se lembram, para a gente entender, quando Jesus andava aqui nesse mundo, no seu ministério, muita gente procurava Jesus para ser curado, muita gente procurava Jesus por causa de um parente, por causa de um amigo que estava enfermo, né? A Bíblia fala de uma mulher que procurou Jesus porque a filha dela estava endemoniada, e ela insistiu andando atrás de Jesus: Senhor, cura minha filha, tem misericórdia, ela está endemoniada, cura minha filha. E num determinado momento, Jesus, ele disse: olha, eu não vim, a princípio, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela disse, ela tem uma frase, os irmãos já devem lembrar, ela disse: Senhor, os cachorros, Jesus falou, não é lícito pegar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ela falou: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Então diz a Bíblia que o Senhor se admirou da fé daquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feita para você do jeito que você creu. E naquele momento a filha dela ficou liberta. Presta atenção, o Senhor disse: seja feita conforme a tua fé. Outra coisa, irmãos, o cego de Jericó. O cego, Jesus ia passando e aquele homem cego escutou um barulho e ele começou a clamar. Ele perguntou primeiro: que barulho é esse? Alguém falou: Jesus Nazareno está passando. Jesus Nazareno está passando. Então aquele cego, ele tinha conhecimento, ele sabia das profecias a respeito do Messias. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falou para ele: cala a boca, para de clamar. Mas a Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando ele foi, a Bíblia diz que ele jogou a capa que cobria ele, que era tudo que ele tinha, aquela capa. Ele jogou a capa, porque ele estava crendo que ele não ia precisar mais dela. Aleluia. Aquela capa que protegia ele na beira da estrada, ele sentava na beira da estrada, a poeirenta se cobria com aquela capa e ficava ali mendigando. Aquela estrada passava muita gente, passava multidões de camelos que
que iam para Jericó, que iam para Jerusalém. Mas quando Jesus, o mestre te chama, a Bíblia diz que ele jogou aquela capa dele e foi levar ele até Jesus. Ele tinha o quê? Certeza que não ia precisar mais daquela capa. Quando ele chegou diante de Jesus, o Senhor perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Aleluia. E o Senhor respondeu para ele: então vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Naquele mesmo momento ele viu e começou a glorificar a Deus e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não voltou mais para pegar a capa, para sentar na beira do caminho. Agora ele seguiu Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. Aleluia. É isso que acontece na vida do crente, quando ele tem um encontro com Jesus. Ele larga as coisas velhas, ele deixa para trás as coisas velhas. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora ele segue Jesus, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, como Deus ama quando os seus servos glorificam o seu nome. Como Deus ama quando os crentes, quando os remidos, quando os salvos, quando a sua criatura que estava perdida e agora foi redimida, começa a louvar o seu nome. Oh, aleluia, como é agradável diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmãos, nós não temos ideia de como é quando o nosso louvor sobe lá em cima, quando o nosso louvor chega na presença de Deus, por causa da nossa salvação. Sabe por que eu falo isso? Porque o texto que nós lemos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Que gozo era esse que estava proposto para Jesus? O céu, o trono, lá ele já estava. Aleluia. Ele já era no céu, ele veio do céu, ele veio de Deus, ele já estava lá, ele não precisava vir. Mas que gozo que estava proposto? O gozo de salvar a minha vida, de salvar a tua vida, de me resgatar, de resgatar você, meu irmão, resgatar você, minha irmã, de nos livrar da condenação do inferno. O gozo de nos tirar da condenação, queridos, e poder pôr em nós de novo a alegria da salvação, o gozo da salvação, o prazer de glorificar e louvar o nome do Senhor, de poder dizer: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse gozo, essa alegria, quando os crentes reunidos começam a louvar a Deus, o louvor sobe à presença de Deus. Aleluia. É agradável, e o Senhor se alegra. Aleluia. E o Senhor se alegra, o Senhor começa a manifestar a sua presença no meio da sua igreja, no meio do seu povo. O Espírito do Senhor começa a passear no meio da igreja do Senhor, assim como Deus passeava no jardim na viração do dia. Agora o Espírito Santo passeia no jardim de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor passeia no meio da igreja. O Espírito do Senhor sonda os corações. O Espírito do Senhor consola os corações. O Espírito do Senhor conhece a nossa situação. Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece o nosso pedido. Ele conhece, querido, o que estamos precisando. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Louve a Deus, glorifique ao Senhor, ore ao Senhor, porque o Senhor vai pegar a tua oração e vai levar na presença de Deus com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo do Senhor, intercede por mim, intercede por ti. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E com um intercessor como este, queridos, creia que a resposta de Deus virá para a nossa vida. Aleluia, creia, porque o intercessor que intercede por nós foi Deus, o Pai, em nome de Jesus, que nos enviou. Aleluia. Então, amados, o Senhor disse: a tua fé te salvou. Eu ficava perguntando assim: mas meu Deus, quem salvou ele não foi Jesus?
Quem curou ele não foi Jesus? Por que Jesus disse: a tua fé te salvou? E aí eu vim entender, irmãos, que Jesus estava ali. Ele é a graça, Ele é a resposta de Deus. A resposta de Deus estava ali, o socorro de Deus estava ali. Aleluia! Jesus estava ali, poderoso para salvar, poderoso para fazer, mas, aleluia, a fé daquele homem fez com que ele chegasse até a presença do Senhor, fez com que ele recebesse do Senhor aquilo que ele estava precisando, porque Jesus tinha para dar, e ele precisava receber. Então a fé dele fez com que ele não ficasse sentado ali, coberto com aquela capa. A fé dele fez com que ele não calasse a sua boca quando os fariseus disseram: cala a boca, fica quieto, você está perturbando. A fé dele fez com que ele lutasse, com que ele se esforçasse, com que ele acreditasse que Jesus ia ouvi-lo e que Jesus ia curar a sua enfermidade. Aleluia! Irmãos amados, glória a Deus. Esta fé salvadora, pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? A graça de Deus fez tudo. Está aqui, a graça está aqui. A nossa fé que nos faz ter entrada esta graça. Mas, irmãos, agora vem a pergunta: como é que nós podemos ter essa fé no nosso coração? Como é que nós podemos ter esta fé para ser salvos e para continuarmos salvos até o dia que Jesus vier nos buscar? Como é que faz para ter essa fé, irmãos? Irmãos, a fé natural, nós precisamos de evidências, nós precisamos de ter uma certeza que aquilo vai acontecer por causa do que a gente já viu. Então a gente vê, eu creio que eu vou plantar, eu vou colher, porque eu sei que é uma ordem natural, mas eu preciso ter as condições certas para plantar, eu preciso ter o terreno certo para plantar, o clima certo, eu dependo de condições. Mas essa fé, aleluia, que a palavra de Deus fala, ela só depende de uma coisa. Só há uma coisa que pode gerar essa fé no nosso coração. Só tem algo, só tem uma semente que pode gerar essa fé no nosso coração. E essa semente é a palavra de Deus. Aleluia. Somente a pregação da palavra, somente o ouvir da palavra de Deus, somente o ler, o conhecer a palavra de Deus é que pode gerar essa fé viva e verdadeira no nosso coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha aqui, eu marquei aqui o versículo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Glórias a Jesus. Olha, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí, irmãos, vem para nós que somos igreja do Senhor, nós que um dia já ouvimos, nós que já cremos, nós que já recebemos e cremos que temos o Senhor no nosso coração e temos a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia diz: a palavra de Deus está em nós. Nós temos agora uma grande responsabilidade, que é pregar a palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, como é que alguém vai crer se não ouvir a palavra de Deus? E quem é que pode pregar a palavra de Deus, senão aqueles que já creram em Deus? Não são os anjos que vêm pregar o Evangelho. Deus não entregou aos anjos esse trabalho, essa tarefa. Diz a Bíblia que os anjos desejavam bem atentar para essas coisas, mas Deus entregou aos homens as suas testemunhas. Cada crente é uma testemunha de Jesus, é uma testemunha da fidelidade de Deus.
pregar o Evangelho para que outros possam crer. Ainda em Romanos, no capítulo de número 10 ainda, e o versículo 14, diz assim, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a responsabilidade dos crentes em Jesus de pregar. Muita gente fala assim, irmãos, olha só, por que esses crentes não ficam quietinhos lá dentro da igreja deles, cantando os hinos deles, lendo a Bíblia deles? Não fica quietinho lá, mas não fica insistindo com as pessoas, que as pessoas têm que ser crente. Mas não é que o crente fica insistindo, é porque nós recebemos uma ordem de Deus de pregar o Evangelho. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus ressuscitado, após ressuscitar, Ele disse para os seus discípulos e por conseguinte para nós: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, irmãos, é necessário ir e pregar. Aleluia. Às vezes, queridos, não está tão longe o lugar que nós temos que ir. Às vezes o ir está na nossa vizinhança. Às vezes o ir está numa cidade próxima. Tem aqueles que o id já está além das fronteiras. Mas todo crente tem que ir. Muitas vezes o ir está na nossa família. Ide para os teus. Jesus, quando expulsou a legião de demônios do Gadareno, os irmãos lembram do Gadareno, aquele homem que vivia nos sepulcros, vivia nu, prendiam ele com corrente, ele quebrava as correntes. Aquele homem naquele estado terrível, estava muitos anos nessa situação, era um caso perdido, mas quando Jesus chegou ali, os demônios levaram aquele homem até Jesus e caíram de joelho. O homem caiu de joelho e Jesus repreendeu aquela legião de demônios. Aqueles demônios saíram daquele homem e entraram nos corpos. Eram tantos demônios que a manada de porcos ficou endemoniada mesmo e se lançou no precipício e se afogou no mar. Mas aquele homem ficou liberto. E quando as pessoas da cidade chegaram, viram aquele homem vestido. Aquele homem só andava nu, andava nos sepulcros, ele estava vestido, assentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, ouvindo os ensinamentos do Senhor. E quando chegou o momento de Jesus partir, ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. Jesus ia entrar no barco, os seus discípulos iam partir. Ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Aleluia. Jesus ensina: vai para os teus, vai para a tua família. Aleluia. E conta para os teus quão grandes coisas Deus te fez. Aleluia. Irmãos, às vezes o nosso id está na nossa família, está nos nossos parentes, está nos filhos, está no esposo, na esposa, no irmão, na irmã, na mãe, no pai. Às vezes o id está ali na nossa casa, está na nossa vizinhança, mas todos nós temos a responsabilidade, porque, querido, na tua boca, no teu coração, está a palavra de poder, que pode fazer com que a fé venha nascer no coração do pecador, que está perdido, que está morto nas suas ofensas e pecados. Mas a palavra de Deus que está na tua vida, ela tem poder para fazer a fé nascer naquele coração, é aquela vida se entregar para Jesus, aleluia, e ser salvo, e ser transformado pelo poder de Deus. Amém, queridos? Só para encerrar agora, irmãos, olha só, essa é a nossa fé, a fé que Deus nos deu, que nos dá acesso a esta graça, nos dá acesso a desfrutar de tudo isso que Deus tem preparado para nós. É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos batizados com o Espírito Santo, é pela fé que nós somos curados,
é pela fé que nós recebemos dons espirituais, é pela fé que nós vencemos as lutas desta vida, é pela fé que nós suportamos as aflições, é pela fé que nós suportamos as provações, as tentações, as dificuldades. Esta fé que Deus nos dá é tão preciosa, irmãos, que ela não depende das circunstâncias. Ela é diferente da fé natural. Ela não depende se está sol ou se está chovendo. Ela não depende se o vento está soprando uma brisa ou se é uma tempestade. Ela não depende se é noite ou se é dia. Essa fé não depende do lugar que nós estamos. Se nós estamos na montanha, se nós estamos no vale, se tudo está bem, se eu estou bem empregado, se eu estou desempregado. Esta fé não depende, nem mesmo se a minha saúde está abalada. Esta fé, queridos, que Deus plantou no nosso coração, é que nos leva à vitória em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso que nós temos que guardar essa fé, guardar, não deixar nada tirar essa fé do nosso coração. O adversário da nossa alma, ele tenta roubar a nossa fé, ele tenta apagar, ele tenta roubar. Quando o crente é novo convertido, ele tenta roubar a fé do crente, ele tenta mostrar para o crente erros na vida dos irmãos, defeito na igreja. Ele começa a tentar mostrar coisas na vida dos irmãos, na vida da igreja, para desanimar o novo convertido, porque às vezes a fé está só ali em cima ainda, né? Na beira do caminho, e o inimigo ele quer vir roubar. Tem fé que está nos pedregais. A pessoa aceita Jesus, está tão contente, tão alegre, mas ela não busca se firmar na palavra de Deus, ela não busca se firmar em Deus, e daqui a pouco, a primeira luta, a primeira escândalo que ela vê, ela se desvia. Tem aqueles que são crentes, aceitaram Jesus, está na igreja, fica na igreja, mas queridos, não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, não deixa Deus tomar primazia na sua vida, não entrega seus problemas a Deus, vive preocupado, seus problemas estão em primeiro lugar, suas luzes, tudo está em primeiro lugar. Deus às vezes se esquece até diante de Deus, diante dos problemas. Então vive assim na ansiedade, ao que vai acontecer amanhã, o que será amanhã, e agora esse problema que veio, e agora isso e aquilo. Então fica sufocado, é aquela semente no meio dos espinhos, fica sufocado pelos espinhos da vida. Mas querido, se você deixar a sua fé descer para o fundo do teu coração, onde está a boa terra, aleluia, a fé ela vai crescer, ela vai germinar, e aquela sementezinha pequena vai se tornar uma árvore, aleluia, ela vai produzir frutos para Deus, fruto para a sua vida. Você vai vencer luta, vai vencer tentação, vai vencer as afrontas, vai vencer, querido, as situações da vida, vai ficar firme, porque a fé do Senhor Jesus está plantada dentro do teu coração, lá no profundo, onde o diabo não consegue alcançar, onde ele não consegue tirar. Aleluia. Para encerrar, querido, Judas, o único capítulo da carta de Judas, né? Judas só tem um capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim, irmãos, só vou ler 2 versículos mais para encerrar, 3 versículos e vou encerrar. Judas diz assim, irmãos, Judas, capítulo 1, versículo 3. Fica antes de Apocalipse, né? Antes de Apocalipse, a carta de Judas. Diz assim, esse Judas aqui não é o que traiu Jesus, não, tá, irmãos? Vocês não sabem bem disso. Tinha o Judas que traiu Jesus, tinha um outro Judas que era apóstolo também, e esse Judas, segundo os teólogos, historiadores, esse Judas era irmão de Jesus. Ele se converteu depois que Jesus ressuscitou. Antes eles não acreditavam em Jesus, eles só foram acreditar em Jesus depois da ressurreição de Jesus. Judas, e ele se tornou um obreiro, se tornou um pastor na casa de Deus, né? E ele escreve aqui no versículo 3, olha só: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou seja, a salvação que eu tenho, que você também tem, a nossa salvação, a salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. Então, amados, a palavra
exortar é incentivar, é animar, é falar, vai, não luta, não desanima não acredita nessa mentira que estão te contando, que quer tirar tua fé. Isso é exortar, não acredita nessa heresia, fica firme na palavra que você recebeu de Deus. Então, irmãos, ele nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Irmão, Deus se entregou algo precioso, nós não temos dimensão do valor disso que nós temos dentro desse vaso de barro, irmãos. Essa fé que Deus nos deu, ela é uma coisa preciosíssima, ela nos dá entrada à graça de Deus, aleluia, nos dá comunhão com Deus, nos dá acesso à presença de Deus. Batalha pela fé, luta pela fé, não deixa ninguém roubar a tua fé. Diz ainda, irmãos, no versículo ainda, onde é que está aqui? O versículo de número 20 da mesma carta, é o penúltimo que eu vou ler aqui. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Irmãos, olha só, essa fé que nós recebemos, nós temos que nos edificar sobre essa fé, amém? Nós temos que nos fortalecer a cada dia. Eu acreditei, sou crente, agora eu vou ser crente na minha casa, né? Eu já sou crente. Não, irmãos, temos que edificar essa fé, a cada dia acrescentar, fortalecer ela. Amém, queridos? Nós precisamos dessa fé fortalecida no nosso coração. E onde é que a gente fortalece a fé? Na palavra de Deus, na oração, na comunhão com os irmãos, aleluia, na presença de Deus, na manifestação de Deus. Quando o Espírito do Senhor se manifesta e alegra e consola nossos corações, quando a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, amém? E nos corrige também, porque Deus corrige aquele que Ele ama pela palavra. Deus também corrige, Deus também usa, irmãos amados, a palavra de Deus também às vezes nos açoita para a gente se converter, né? E não perder a nossa fé. E agora, irmãos, para encerrar, o apóstolo Paulo, ele disse assim, no finalzinho da sua vida, estava pertinho, os homens eles iam matar o apóstolo Paulo por causa da sua fé. Ele estava preso. Então ele disse para o seu filho na fé, Timóteo, ele escreveu e disse: Timóteo, ele escreveu para que Timóteo anunciasse para todos que o apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardo a minha fé. Aleluia! Os açoites não tiraram a fé de Paulo. Aleluia! A incredulidade dos irmãos que não acreditavam na conversão dele não tirou a fé de Paulo. O espinho na carne, acerca do qual ele orou 3 vezes a Deus, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Nenhum espinho na carne tirou a fé de Paulo. Os inimigos da fé não tiraram a fé de Paulo. Esse homem sofreu muito por causa do Evangelho, um dos que mais sofreu por causa do Evangelho, mas nada destirou a fé dele. Combati o bom combate. Irmãos, aleluia, acabei a carreira, cheguei no final. A Bíblia diz para o crente: vai até o fim, não para no caminho, não desiste, não volte para trás, não importa o que vai surgir na tua frente, prossegue para o alvo, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Prossegue para o alvo, chega no final da carreira, para você poder dizer como o apóstolo Paulo, aleluia. E ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora, aleluia, no fim da carreira, não restava mais açoites, não restava mais prisão, não restava nem mais trabalho, nem mais evangelização, porque tudo ele já tinha feito. Ele disse: só me resta agora a coroa da justiça. Aleluia. Que o justo juiz me dará naquele dia. Deus é justo, irmãos. Jesus é justo.
O justo juiz não vai dar só para mim a coroa. Diz o texto, ele vai dar a coroa também para todos aqueles que amarem a sua vida. Aleluia. Então, irmãos, nós somos chamados para chegarmos ao final, para guardarmos a fé, para lutarmos pela fé, para proclamarmos a fé, para vivermos pela fé, proclamar a fé, edificar a fé, batalhar pela fé, guardar a fé, e no final de tudo, queridos, nós seremos recebidos e recompensados pelo justo juiz, que naquele dia nos dará a coroa da justiça, aleluia, e a glória do Senhor, aleluia, nós faremos entrada à glória do Senhor. Deus abençoe a igreja amada e querida. Então, aleluia, nós ficamos aqui nesse tópico da fé. Se Deus quiser, no sábado nós continuaremos e vamos falar sobre as obras na vida do crente, as obras no contexto da salvação. Bem, queridos, não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça através da fé, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas e as obras? Como é que entra? Onde é que fica as obras na vida do crente? Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.